paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, é um privilégio estar com vocês nesta oportunidade de edificação, de capacitação e de discipulado para melhor servirmos ao Senhor nosso Deus. Durante esse breve momento em que estaremos juntos, pretendemos compartilhar com vocês alguns valores, alguns conteúdos e informações importantes, na esperança de colaborar para que você, eu, todos nós, nos tornemos homens aprovados por Deus. E particularmente nesta aula, nós queremos falar sobre o homem aprovado por Deus na família. Esse tema tão precioso para nós, que é a família. Vamos combinar uma coisa? Logo no início da nossa conversa? Vamos combinar. A família é o nosso maior patrimônio. A família é o nosso bem mais precioso. Sim, porque de nada adiantará ganharmos tudo e perdermos a família. De nada adiantará irmos longe na vida se a nossa família ficar para trás. Se há um lugar, portanto, onde precisamos ser bem-sucedidos, onde precisamos ser obreiros aprovados, homens aprovados por Deus, é na família. Eu sempre me lembro, nessas horas, de Naamã. A Bíblia fala a história desse homem. Naamã, fora de casa, era um general, um herói, aclamado, admirado e aplaudido. Mas quando chegava em casa, tirava sua armadura, perto dos seus familiares, ali estava um homem leproso, um homem contaminado. Quantas vezes nós temos a facilidade de estarmos na mesma condição de Naamã? Às vezes heróis fora de casa, aclamados, admirados e aplaudidos aos olhos dos de fora. Na igreja, por exemplo, nos ministérios, nas sociedades de homem, nos momentos públicos, às vezes heróis. Mas de que adianta sermos heróis fora de casa, se quando chegamos em casa somos leprosos? Ali, na família, é o lugar onde nós mais precisamos cuidar, proteger, cultivar e sermos bem-sucedidos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Homem aprovado por Deus na família. E queremos desenvolver 3 reflexões, 3 pensamentos com você, a fim de contribuir nessa caminhada, buscando nos qualificarmos como homens aprovados por Deus na família. A primeira área que eu gostaria de compartilhar com você é a vida devocional na família. Sim, a vida devocional, de leitura da Palavra de Deus, estudo das Sagradas Escrituras, a oração, o jejum, a adoração comunitária com os membros de nossa casa. Nós vivemos num mundo muito ativista. Nós trocamos o importante pelo urgente. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós estamos correndo para um lado e para o outro para dar conta das nossas atividades, dos nossos compromissos, e muitas vezes falamos que mal temos tempo para nos reunirmos com a família em torno da mesa, para o almoço, para as refeições. Quanto mais é difícil arrumarmos tempo para nos reunirmos com a família para um momento devocional, para um culto doméstico. Esse, de fato, é um grande desafio. Mas a ausência da vida devocional na família, ela tem trazido consequências muito tristes para a nossa vida espiritual e para a vida espiritual da igreja. Se nós não somos sacerdotes primeiro dentro de nossas casas, como seremos fora dela? Se não somos ministros para aqueles que nós mais amamos, para aqueles que estão mais próximos de nós, como seremos ministros bem-sucedidos para aqueles que estão distantes de nós? Então, a vida devocional na família, ela é de fundamental importância. A Palavra de Deus traz várias orientações e estímulos, fala sobre a importância da vida devocional. Deuteronômio, você se lembra? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, ensina a criança, fala da palavra do Senhor para ela. Essas palavras que hoje te ordeno, você vai falar delas de dia, de noite, em todo o tempo, deitado, sentado, levantando, andando. Ou seja, há todo um incentivo para que a palavra de Deus seja falada, ensinada em todos os momentos, em todos os contextos, com os de casa. Na sua apostila você vai ter todos esses textos para você ler, para você meditar.
Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, capítulo 11, versículo 18 e 19, um incentivo a que a vida devocional aconteça em nossas famílias. Podemos lembrar de Josué, que tomou a decisão pública e a firmeza de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Um firme propósito de servir e adorar a Deus em sua casa. Podemos lembrar de tantos outros exemplos que falam sobre a importância da vida devocional, do tempo com Deus dentro de nossas casas. Olha, amados irmãos, a vida devocional em nossas casas, na família, ela traz para nós inúmeros benefícios. São muitos os benefícios. Por exemplo, a vida devocional em família, ela transmite a fé de geração em geração. Lembra de Timóteo? Timóteo herdou a fé que foi transmitida por sua mãe e que já havia sido transmitida por sua avó. Por quê? Porque a vida devocional naquela casa era algo diário, era algo constante. Esse é um benefício da vida devocional, transmitir a fé de geração em geração. Há tantos outros benefícios da vida devocional. O cultivo da intimidade familiar, a união da família, o crescimento na espiritualidade, o discipulado. O fato é que a vida devocional, ela não pode deixar de acontecer dentro de nossas casas. Não adianta ser herói fora de casa e não sermos bem-sucedidos na vida devocional, na espiritualidade, dentro de nossas casas. Não adianta promover a disciplina fora de casa, se nós em casa não temos a disciplina de estudar a palavra de Deus, de meditar. Quero incentivar você a compreender e a praticar a importância da vida devocional. Como metodistas, nós temos ferramentas que nos ajudam. Particularmente, uma delas, eu não posso deixar de dizer aqui, o nosso cenáculo, tão presente nas nossas vidas. Através desse livrinho devocional, nós temos aqui um testemunho, nós temos uma oração, um pensamento, e em poucos minutos nós conseguimos reunir a família e praticar um belo momento devocional. Conhece o nosso cenáculo? Conheça-o. É uma ferramenta muito útil para você investir na sua vida devocional em família. Há outras ferramentas que você pode usar. 101 ideias criativas para o culto doméstico. 101 ideias criativas para a família. Meus irmãos, investir na vida devocional, na família, só vai trazer benefícios para você, para a sua casa, para o seu ministério. Bom, nós vamos caminhar um pouquinho, nosso tempo é curto, nessa nossa videoaula. Há um segundo tópico que eu quero compartilhar com você sobre homem aprovado por Deus na família. Se o primeiro ponto foi a vida devocional, o segundo ponto refere-se às emoções na família, as nossas emoções, os nossos relacionamentos na família. E aí nós vamos enfrentar alguns paradoxos, não é? Porque a família é o lugar das nossas maiores alegrias, mas a família às vezes também é o lugar dos nossos maiores conflitos. A família às vezes é o lugar dos nossos relacionamentos mais gostosos, mas às vezes é onde nós temos também as maiores dificuldades nos nossos relacionamentos. Então nós precisamos tomar também um cuidado e investir nesta área. Eu quero rapidamente falar algumas coisas com você sobre isso, para que você depois se aprofunde através da apostila e do material que você terá acesso. Homem aprovado por Deus nas emoções, nos relacionamentos familiares. Sabe, eu quero usar uma breve ilustração com você. Está vendo essa folha aqui? Lisa, não tem dobras. Às vezes esse é o coração dos nossos familiares, essa é a alma dos nossos familiares. Mas às vezes, meus irmãos, sem querer, porque somos imperfeitos, como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu quero fazer, eu acabo fazendo. Sabe o que nós fazemos com as pessoas da nossa família, representadas nessas folhas? Nós as marcamos. E como é que nós marcamos? Às vezes nós marcamos os nossos familiares com palavras. Uma palavra marca, e marca dolorosamente o nosso familiar. Às vezes nós marcamos com o desprezo, o isolamento, quando paramos de conversar, quando paramos de valorizar, o desprezo marca profundamente. E nós marcamos, às vezes, os nossos familiares quando fazemos comparações. Comparamos os nossos filhos com os filhos dos outros, comparamos nossos cônjuges com outros cônjuges,
Comparamos nossa família com outras famílias e com palavras, com desprezo, com comparações, olha o que nós fazemos. Nós marcamos o coração da nossa esposa, dos nossos filhos. Cuidado porque nós podemos marcar a nossa família com palavras duras, palavras mal colocadas, palavras insensíveis. Cuidado para não marcar com as palavras. A palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra áspera, a palavra ríspida, ela suscita ira. Cuidado para não ferir com palavras. Cuidado para não causar marcas no seu familiar através do desprezo. Não dê desprezo aos seus filhos, pai. Não dê desprezo à sua esposa, marido. O desprezo é dizer para a pessoa que ela não existe, que ela não está ali, que ela não é importante. E o desprezo causa marcas terríveis, dolorosas e profundas. Homem de Deus, não marque os seus familiares com comparações. Você já notou que quando nós usamos comparações, geralmente é para atacar, é para pontuar os defeitos, é para pontuar as fragilidades do outro. Não é assim que nós vamos construir uma família abençoada por Deus. Portanto, cuidado para você não colocar marcas no coração das pessoas que você mais ama. Nós marcamos com palavras, nós marcamos com desprezo, nós marcamos com comparações. Cuidado para você não colocar marcas nas emoções, nos relacionamentos daqueles com quem você mais se importa, daqueles com quem você mais deve se preocupar em fazer o bem. Cuide das suas emoções. Tenha sempre disposição para perdoar. Tenha sempre um coração disposto a não guardar raiz de amargura. Cuide das suas emoções. Cuide dos seus relacionamentos. Porque se estamos bem aqui dentro, externamos isso. Porque do coração procedem as fontes da vida. Vamos para um terceiro tópico? Puxa, como o nosso tempo passa rápido, não é verdade? Mas você pode aprofundar sobre tudo isso na apostila. Vamos lá. O homem é aprovado por Deus na família. Em primeiro lugar, na vida devocional. Em segundo lugar, nas emoções e nos relacionamentos. Em terceiro lugar, o homem é aprovado por Deus na família no serviço cristão. No serviço cristão através da família, com a família. E para falar sobre isso, eu quero trazer à sua memória o último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 16, te convido a fazer uma leitura atenta, porque esse capítulo é muito interessante. De todas as cartas de Paulo, esta é a que ele mais gasta tempo falando de pessoas, cumprimentando e saudando pessoas. E ele então começa a fazer uma lista e cumprimentar e falar de pessoas que eram cooperadores, famílias que eram cooperadores com ele do serviço do nosso Deus. E nessa lista de pessoas ele vai citando famílias que foram importantíssimas. Famílias que através do seu serviço cristão colaboraram para o avanço, para a expansão do reino de Deus e para o ministério do apóstolo Paulo. Por exemplo, nós vamos encontrar pessoas como Priscila e Áquila, como Urbano, como tantos outros que colocaram suas vidas e suas casas a serviço do reino de Deus. Eu queria rapidamente fazer menção a alguns aspectos dessas pessoas, dessas famílias que trabalharam no serviço cristão junto com o apóstolo Paulo. Essas pessoas, eu destacaria 3 características dessas famílias. Primeiro, casas abertas para acolher. Essas pessoas, essas famílias mencionadas por Paulo no último capítulo de Romanos, eles tinham suas casas abertas. A casa de Priscila e Áquila, por exemplo, foi a igreja por muito tempo, tanto em Corinto quanto em Roma. A casa de Priscila e Áquila, a casa desta família era uma casa a serviço do reino de Deus e a igreja do nosso Senhor, ela adorava a Deus nessa casa. Você também pode abrir a sua casa para o reino de Deus. Você também, junto com a sua família, não deve ter constrangimento ou qualquer outro tipo de sentimento que impeça você de ter a sua casa aberta. Ao longo da história, a maior agência para a pregação do Evangelho não foram os templos, mas foram as casas. Na sua casa você pode acolher pessoas, na sua casa você pode realizar muitos momentos de pregação do Evangelho, de ensino da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, quando se fala em serviço cristão em família, abra a sua casa
como nós aprendemos com alguns exemplos de Romanos capítulo 16. Mas veja que ali naquelas famílias que serviram ao Senhor, eles não apenas abriram suas casas. Nós vamos ver também que eles tiveram seus corações abertos. E eu falo isso porque na descrição das famílias que Paulo menciona como ajudadoras, ele cita uma mulher, aliás, ele não cita o nome dela, ele diz apenas que era a mãe de Rufo. Nós não sabemos o nome dela. O nome dela sequer foi lembrado na terra, mas eu tenho certeza que o nome dessa mulher, da mãe de Rufo, foi lembrado no céu. Sabe por quê? Porque Paulo fala que esta mulher foi uma mãe para ele. Uma mãe. Está lá em Romanos 16, capítulo 13. Paulo fala que essa mulher o acolheu, o encorajou, cuidou dele. Ela teve um coração aberto para receber o apóstolo Paulo nos momentos difíceis e foi um suporte, foi um reforço, foi uma bênção, foi um alicerce para a vida do apóstolo Paulo, a mãe de Rufo. Então o que nós vemos ali é uma família que não tinha apenas a casa aberta, como nós vimos no primeiro tópico deste item, mas que tinha o coração aberto. Você e sua família podem servir ao Senhor da mesma maneira, abrindo o coração para as pessoas, abrindo o coração para acolher, para encorajar, para discipular, para ser suporte e apoio na vida das pessoas que tanto precisam nesses dias difíceis. Como podemos ser aprovados por Deus através do serviço cristão em família? Abrindo nossas casas, abrindo os nossos corações. E um terceiro aspecto dessas famílias que Paulo menciona, cooperadoras do serviço com ele, essas pessoas abriram não apenas a casa, não abriram o coração, mas elas também abriram suas mãos. Eram mãos aptas ao trabalho. Paulo faz uma lista enorme de pessoas ali. E ele fala que todas elas foram importantes, foram significativas no trabalho que desempenharam. Meus irmãos, nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Nós precisamos colocar as nossas mãos a serviço do trabalho e da seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos num tempo de comodismo, vivemos num tempo de individualismo, onde nós muitas vezes queremos ser servidos ao invés de servir. E precisamos redescobrir o princípio bíblico de que no reino de Deus o maior privilégio não é ser servido, o maior privilégio é oferecer nossas mãos para servir. Sirva ao Senhor com a sua família, sirva ao Senhor com a sua casa aberta, com o seu coração aberto e com as suas mãos abertas. Há muito a fazer e o Senhor está voltando. Precisamos nos empenhar mais para sermos homens aprovados pelo nosso Deus. Meus irmãos, nosso tempo está se esgotando. Eu estou aqui de olho no cronômetro para cumprir aqui o tempo que foi estipulado. E tudo que nós falamos aqui é um breve resumo, é uma síntese, é uma introdução, mas esse material está mais completo na apostila que você tem acesso aqui através do nosso curso. Quero te encorajar a se aprofundar nos temas, a se aprofundar em cada um desses tópicos e a cuidar da sua família, investir na sua família. A sua família é o seu primeiro ministério, é seu ministério mais importante. Eu insisto, não adianta ser herói fora de casa e ser leproso dentro de casa. Então cuide primeiro da sua família. Faça do seu lar o lugar mais prazeroso do mundo. Faça da sua família um pedaço do céu. Cuide da sua casa. A sua família é o seu maior patrimônio. A sua família é o seu bem mais precioso. Nenhum outro sucesso na vida ou no ministério compensa se for às custas do fracasso na família. Portanto, se há algo a investir, é na família. Se há algo a cuidar, é a família. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que a sua família seja uma bênção e que através dela muitas outras famílias conheçam ao Senhor Jesus. Vida devocional, emoções e serviço. Invista nessas áreas e a sua família fará a diferença para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e a sua família, é o que eu desejo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém.